Um banco hoje que tem 200 advogados analisando o contrato de leasing. Se a IA consegue fazer em segundos, e a gente já tem exemplos disso no JP Morgan, consegue fazer em segundos o que levaria 200 advogados durante um ano para analisar esses contratos, aí você fala, não, mas essa IA não substitui 100% desses advogados. Tá, mas essa IA de repente pode fazer com que este banco fale, cara, beleza, eu não posso mandar todos embora, mas desses 200, talvez eu precise de 20. Bem-vindo ao Descomplica T&D, o podcast de treinamento e desenvolvimento humano mais completo e mais querido do Brasil, e também aí dos nossos amigos de Portugal e países de língua portuguesa. Eu me chamo Sulim e eu agradeço a cada um de vocês que nos acessaram para ouvir e ouvindo, refletir e se desenvolver. Você aí que investe esses 60 minutos, essa hora semanal, para nos ouvir, seja no carro, no transporte público, na bicicleta, cozinhando, com o pet, na academia, no trabalho. Eu espero que depois de vocês ouvirem os nossos episódios, vocês possam se tornar mais felizes, mais preparados, mais inspirados para enfrentar os desafios do dia a dia e também mais desenvolvidos profissionalmente, porque a nossa máxima é a reflexão, o pensamento crítico, a análise e a sua aplicação. O meu carinho e meus abraços digitais a todos. Nós já gravamos aqui, tempos atrás, um podcast em que eu apresentei a desmistificação da inteligência artificial através dos congressos que nós participamos esse ano. Porém, nós, devido aí ao grande interesse do público sobre o tema, trouxemos hoje um expert para falar sobre os mitos e as verdades da inteligência artificial. O nosso convidado, ele é autor de 7 livros que abordam tecnologia e negócios, foi definido como provocador do pensamento pela MIT Sloan Management Review do Brasil e como influenciador genuíno pela HSM Management, a principal publicação de gestão e liderança do nosso país. Ele é Global Faculty na Singularity University, foi colunista no UOL sobre inovação e tecnologia e apontado como um dos 3 colunistas de tecnologia mais admirados do Brasil. Pioneiro do movimento Maker, é um dos apresentadores do Batalha Makers, um reality show sobre a cultura educacional eletrônica aberta, ecológica e acessível para ajudar estudantes de escola pública que não têm acesso à tecnologia. Fundou a primeira agência digital do Brasil e está no Hall da Fama da Academia Brasileira de Marketing. Idealizador do Bites of Tomorrow, uma experiência gastronômica para discutir o futuro experimentando comidas que ainda não estão disponíveis no mercado mais próximo, como peixes feitos na impressora 3D e bebidas moleculares. É com grande alegria e honra que nós damos as boas-vindas ao Ricardo Cavallini. Bem-vindo ao nosso podcast. Tudo bem? É um prazer Obrigado. tê-lo conosco. Vamos lá então, Ricardo. Vamos começar então conversando sobre IA e falar para nós, na sua visão, o que é IA para você. Legal. Eu acho que tem um milhão de maneiras de você descrever IA. Eu geralmente uso a maneira mais simples que tem. IA é um software, né? Esse é o básico do básico. Mas isso não diz pra gente sobre impacto, né? E por que tá tanta gente falando, tanta gente preocupada, tanta gente animada com IA. Então, IA é um software, mas ele não é um software como a gente conhece. Ele dá para dizer que é um software 2.0. Mas a distância entre o 1.0 e 2 aí é a mesma coisa que a gente dizer que carroça e carro são iguais. Os dois são meios de transporte, mas a distância entre eles é gigantesca. E por que é importante a gente fazer essas duas ponderações? É um software e é um software que é muito mais avançado, porque absolutamente tudo que a gente faz hoje tem software. O teu atendimento ao cliente tem software,
Esse podcast tem software, a maneira como você se programa tem software. Quando você acorda de manhã, a primeira coisa que você faz é olhar para um celular que tem um monte de software aí, a tua agenda tem software, a apresentação que você faz na reunião tem software, tudo que a gente faz tem software. Esse ar-condicionado que a gente está aqui tem software, a geladeira que está aqui tem software, né? Obviamente são softwares mais simples ou mais complicados, mas tem software. Se eu estou falando que agora a gente tem um software que é muito mais avançado do que os softwares atuais, significa que absolutamente tudo que tem software pode evoluir demais, ficar muito mais inteligente do que é hoje. Né? Esse ar-condicionado, a geladeira, o microfone, enfim, tudo. Isso significa que absolutamente tudo que a gente faz acabou de ficar medíocre. Né? Então isso dá um senso de urgência para a gente. Se não ficou, vai ficar amanhã ou semana que vem. Então nós estamos falando de um salto de evolução que vai ter um impacto muito grande. Entendendo isso, fala assim, tá, mas em que área isso impacta? Todas. Medicina não tem software? Tem muito software. A indústria automobilística não tem software? Tem muito software. Você tem carro hoje que tem mais linhas de código do que um avião de alguns anos atrás. Né? Então não importa qual a área, qual a tua profissão, qual que é o teu segmento, ele, se não foi, será profundamente afetado por IA. Eu ouvi uma palestra em junho lá nos Estados Unidos, em que se falou, na verdade, foram várias palestras, né? Mas uma delas falava do investimento, né, das empresas a nível global em sistemas de IA, que só nos Estados Unidos aí ultrapassaria 154 bilhões de dólares, né? Em vários segmentos, né? IA de textos, IA de imagens, IA de vozes, etc, etc. Como você falou, o IA ele é um software, né? Ele ali é uma programação que leva em consideração alguns dados e provoca ali como resultado uma ação, uma informação, etc. E nós temos uma grande aí, preocupação com as pessoas que desenvolvem o software e as pessoas que validam o software, né? O famoso bias ali, né? O viés, seja social, econômico, político, religioso, que leva a informação de uma forma enviesada, né? Qual é a sua visão sobre isso? Se você tem algum, já que está nesse mercado há um bom tempo, algumas informações que podem trazer para nós a respeito dessa preocupação com a parcialidade da análise dos dados que os assistentes fazem. O que você pode nos ajudar aí? Legal, você trouxe muita informação aí, tá? Primeiro é sobre quantidade de investimento. O investimento é brutal, nós estamos falando de muitos bilhões no mundo inteiro. Existe um exagero nessa frente? Natural que exista, né? Mas o fato de existir um exagero desse investimento não quer dizer que a IA seja uma iniciativa furada, né? Obviamente que tem muita gente botando dinheiro nessa história, nem todo mundo vai ter retorno, mas isso é natural, isso sempre existiu no mercado de startups em geral, né? Sim. Segunda coisa, você comentou sobre as IA generativas. É muito importante entender que IA generativa não é IA. IA é muito maior do que isso, né? Então, a gente tem as IA generativas como o ChatGPT, que é mais texto, as de imagem, né, que a gente também tem trabalhado, as de vídeo, de áudio, enfim. Mas a IA é muito maior do que isso, né? Um hospital que, de repente, vai ter uma IA para ajudar a direcionar os médicos para dizer qual paciente precisa de mais atenção, ou qual paciente está correndo um risco maior, ou ajudar o médico a fazer uma análise da doença, do caso do paciente. Isso não é IA generativa, né? A gente pode até ter uma IA de linguagem para poder fazer a intermediação da conversa desse médico com a IA, né? Então, em vez do médico ir lá e usar uma interface, ele pode conversar com essa IA, né? Mas aí, a IA que realmente está fazendo essa análise não é uma IA generativa. Quando você fala de viés, esse é só um dos problemas, né? A gente tem outros problemas nessas IA. Você tem problemas de viés, como você falou, e o viés, ele não é só social, né? Obviamente que o social acaba sendo mais grave. A gente tem casos já antigos nos Estados Unidos que a gente já conseguiu comprovar
que tem viés. Então, por exemplo, você tem softwares que rodam em vários estados nos Estados Unidos que ajudam um juiz a definir se uma pessoa tem alto índice de recorrência ou não, e essa informação o juiz leva em consideração para dizer se esse cara vai ficar preso ou não. E já foi provado que esses softwares têm um viés. Né? Então, isso é um problema grave para quem está sendo julgado. Né? Mas não é só social. O viés quer dizer que você tem um conjunto de dados que treina a IA, e esses dados ele pode estar viciado. Né? Então, eu vou te dar um exemplo de um viés que não é social. Se você está treinando um carro autônomo e você treina ele nas condições de um país, a hora que ele vai para outro país, onde as placas de repente são mais sujas, ou elas têm, sei lá, uma outra maneira de se colocar, ou tem ausência de placas, ou os carros são muito diferentes, você tem de repente muito mais gente andando a cavalo na rua, enfim, você vai ter um problema de treinamento. Né? Então, outra coisa esses softwares, eles não são inteligentes. Né? A gente usa esse termo, mas é um termo que complica o nosso entendimento. Sim. Mas eles têm uma capacidade muito grande de achar padrões. E nem todo padrão, né, nem toda correlação é causalidade. Sim. Então, putz, eu descobri aqui um padrão, parece que essas coisas têm relação. Um ser humano vai olhar e falar, não, isso não faz sentido. Né? Então, eu dei exemplo do hospital, de repente o software de IA, quando ele é treinado para identificar doenças, de repente ele fala assim, esse cara de repente está com uma pressão alta, então isso aqui quer dizer que ele tem maior chance de ter essa doença, porque de repente tem uma correlação. Sim. Né? Pessoas que têm aquela doença têm uma pressão alta. Mas o médico consegue olhar e falar, não. Nesse caso aqui, essa correlação ela não tem causalidade, não tem relação uma coisa com a outra. Né? Ela de repente ela é consequência, não causa, enfim. Então, é importante a gente ter esse entendimento, porque, como eu falei, como tudo vai ter IA no futuro, o software que vai decidir se o convênio médico aceita você ou não, o software que vai decidir quanto vai custar o teu seguro do carro, o software que vai decidir se você tem prioridade no hospital ou não, esses caras podem ter problemas nesse treinamento e isso pode prejudicar pessoas. Então, é importante a gente entender que não é só viés. Viés, obviamente, é um dos problemas mais graves que tem, mas existe uma série de questões aí, né? Eu falei algumas, tem muitas outras, que podem fazer com que esses softwares pareçam inteligentes, mas tenham situações que podem prejudicar pessoas. Né? Como você comentou, né? São dados e trabalha muito, né, com probabilidade estatística, né? Então, dependendo da gama de variáveis que você coloca ali, para ele fazer essa estimativa de padrão, logicamente você consegue direcionar para um lado ou para o outro, né? Uma bandeira que eu defendo, já falei aqui com outros entrevistados e também em alguns episódios solo sobre IA, que eu acredito, né, que a tomada de decisão, né, e aí você comentou, por exemplo, né, que no futuro realmente essa tendência tende a acontecer, do software, por exemplo, tomar, né, uma decisão de quem vai ser o primeiro da fila no hospital a ser atendido. Eu espero que a gente demore para chegar nesse ponto, e eu sou da bandeira que o software possa indicar. Mas a decisão, né, a tomada de decisão, deva partir sempre do ser humano. Né? Até ilustrando, teve um estudo que demonstrou, né, a ideia, né, de se usar o assistente de IA em UTIs, quando as pessoas estão em coma, né? E através ali dos parâmetros que o software captura daquele paciente, indicar, né, quem deve ter a eutanásia ou não. Né? Logicamente, se você extrapola isso para níveis econômicos, políticos, enfim, mas econômicos, planos de saúde, o próprio hospital, enfim,
tem interesse ali, diversos, né? E ali você pode acabar, às vezes, tomando uma decisão que, por dados, por extrapolação, por tendência, pode dar uma margem mínima de probabilidade daquela pessoa se recuperar, mas entra outros fatores intrínsecos ao ser humano, né, como a própria fé, que acontecem coisas que, né, ninguém explica, a ciência não explica, e as pessoas retomam a sua saúde, a sua vida, né? Então, eu espero que as tomadas de decisão, né, sejam ainda feitas por humanos, né? E você? Isso não vai acontecer, tá? Obviamente você citou alguns casos aí onde, pela gravidade, talvez faça sentido você ter um humano. Agora, quando a gente fala de um software que vai, de repente, dizer quanto custa o teu seguro do carro, a grande questão é que a IA vai indicar um valor e se ela não for programada para isso, o humano não tem como validar essa história. Porque Você ela acha não... que em tudo vai ter a decisão do software ou vai ter A nichos grande questão é que é o seguinte, separados? se a gente... Não adianta falar assim, usa IA, mas você toma a decisão, porque dependendo do sistema, isso não é viável. Um software que vai analisar quanto custa o seu seguro do carro, mesmo que você fale assim, não, eu quero que um humano lá na seguradora valide isso, se essa IA não for programada para dizer para esse humano, né, o que a gente chama de explicabilidade, por que ela chegou nessa conclusão, por que o seguro do seu carro custa 1.000, ou 2.000, ou 3.000, ele não tem o que validar. Ele fala, pô, a IA tá me dizendo que custa 2.000, por que eu vou concordar ou discordar disso? Então, se essa IA não for programada para levar informação para esse cara e falar, olha, cheguei à conclusão que é 2.000 por causa disso, 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 disso e disso, né? Ele não terá como validar essa história, né? Então, essa validação ela é muito complexa. Eu vou te dar um outro exemplo. Nós estamos falando de medicina. Se você chegar e falar, olha, eu vou chegar no SUS e eu vou ajudar os médicos que estão tomando decisão, porque eles têm uma quantidade muito brutal de exames para examinar. Então, o IA vai ajudar esses caras a dizer, olha, esse cara tem, sei lá, câncer ou não no pulmão, por exemplo. O que vai acontecer no cara que está sobrecarregado e começa a vir da IA informação de assim, esse cara tem, esse cara não tem, esse cara não tem. Ele vai olhar os primeiros, falar assim, pô, a IA acerta. E para os próximos, ele vai assim, cara, a IA mandou, é isso. Ele não vai ter tempo de fazer essa validação. É uma questão humana, a gente pode discutir se esse cara deveria ou não, se ele está sendo preguiçoso ou não, se ele está sendo antiético ou não, mas ele não vai validar. Então, o que a gente precisa fazer? Porque no final a gente lida com pessoas. E você tem alguns experimentos interessantes nisso. Essa IA que de repente manda para um médico dizendo esse paciente tem câncer ou não, ela vai não só mandar o que ela considera que são os positivos, mas ela tem que mandar também alguns que ela considera que são negativos e ela validar o que esse médico está aprovando ou desaprovando. Porque aí esse cara vai entender e falar assim, opa, peraí, eu não posso simplesmente pegar isso aqui, jogar tudo e aceitar tudo, porque tem umas pegadinhas aqui. E vai ter alguém me analisando e falando, você não tá olhando. Porque eu mandei várias pegadinhas e você passou pelas pegadinhas. Então, a gente vai... O ponto é, a gente precisa preparar esses sistemas todos para que a gente, decidindo que eles precisam passar por uma validação humana, eles estejam preparados para que essa validação aconteça. Senão ela não vai acontecer. Então, ok, isso estamos em linha, mas vamos lá. Nesses dois exemplos que você falou, a gente ainda não está falando da tomada de decisão. O que eu quero dizer? Vamos pegar primeiro do seguro, tá? Do seguro, assim, a IA, ela pode, logicamente, e tem muito mais capacidade processual do que o ser humano, de pegar dados, 1.000 variáveis, analisar e colocar, olha, esse aqui deve ser o valor do seguro, né? Porém, aqui eu tenho alguém na ponta que, lógico, vamos imaginar que essa IA já foi validada, já teve positivo, negativo, enfim, então o algoritmo está bem redondinho e vai ser aquele valor. O ponto aqui é assim, preciso ou não do humano nesse processo da cotação do seguro para a coisa ir para frente, para ele tomar realmente a decisão e seguir com o seguro, ou a pessoa aqui vai ser eliminada do processo e eu não tenho mais pessoas, não tenho mais corretores, certo?
tudo vai ser automatizado pela IA. Outro ponto do hospital. Vamos imaginar Mas vamos que... pegar esse exemplo, depois você falar do hospital. Tá. A grande questão é que esse cenário que você descreveu, ele não é imediato. A gente não sai do cenário hoje que não tem IA Sim. para o cenário que tem IA. Nesse meio do caminho, onde você falou, essa IA já foi validada. É isso que acontece, essa IA ainda não foi validada. Não, A tudo bem. gente ainda não tem a certeza, mas ela já foi implementada, ela já está sendo usada, mas a gente não tem ainda a certeza ou a segurança de que a gente poderia eliminar este ser humano desse processo. A grande questão é, como é que a gente testa essa IA? Se essa IA não for programada para ter explicabilidade, não adianta você botar um humano para validar, porque ele não tem como validar. A IA vai falar para ele, ó, o seguro desse cara é 3, e esse cara vai validar o quê? Fala, tá, mas como é que eu valido isso? Eu vou ter que refazer o cálculo desse cara inteiro para poder validar a IA? Não, é levar em consideração os aspectos humanos. Então, assim, veja só, estamos na mesma página, que a IA ainda não está validada, a gente está ainda no processo de validação, não sabemos quanto tempo isso vai demorar, até aí, tudo bem. Me dá um exemplo do que você considera que seria o aspecto humano Veja, por nesse exemplo, preço de seguro do carro. não só econômico, né? Então, veja assim, né? Por exemplo, eu estou fazendo um seguro com um senhor Esse de aspecto, 60, esse 60 aspecto não é levado hoje em consideração. não é levado em consideração. E aí que é a minha bandeira, né? Mas aí não tem a ver com IA a nossa discussão. Tem, porque quem vai definir depois o processo de venda, o processo de análise... De novo, esse processo hoje não leva em consideração esse lado humano. A gente pode ter uma discussão, e eu concordar com você que deveria ser levado, mas essa discussão não tem a ver com IA. Esse processo já não leva, na hora de setar o seu seguro do carro, não leva em conta esse aspecto humano. A IA não vai mudar isso. Quem vai mudar são pessoas. Essa é uma discussão importante porque é muito natural que a gente, tendo entre aspas, os milagres da IA, a gente terceirize ainda mais as coisas. Então, esse é um problema, porque a gente fica, vamos dizer assim, dependente da IA. Né? Ó, vamos pensar nos estudantes. Existe um ponto muito legal da IA, né? Você como acadêmico, eu como acadêmico, a gente, por exemplo, quando eu fiz o meu primeiro mestrado, eu tinha que ir na biblioteca da USP, ficar esperando periódico, o pessoal nem sabe o que é isso. Hoje, não só eu tenho todos os artigos de forma eletrônica, mas também eu tenho a IA para me ajudar a varrer o mundo e indicar, e aí eu vou fazer minha curadoria. Então, assim, em termos de ganhar eficiência, produtividade, agilidade, nossa, perfeito. Ela ajuda muito. O risco aqui, quando eu falo das decisões dos humanos, é bem ampla, porque assim, veja o estudante de hoje. O estudante de hoje, antes do estudante, depois a gente fala do estudante, que eu quero conversar com você sobre o mundo acadêmico, mas pega o profissional. Profissional geração Z, tá? Que tem sim dificuldade de escrever. Então a gente vê e-mails, né, no mundo corporativo, pessoas com dificuldade de escrever. Hoje lá no Outlook eu tenho o Copilot. Uhum. Então eu escrevo lá uma groselha, ponho o Copilot refaz, legal, eu mando. Perfeito. Aonde eu vou desenvolver a minha capacidade de escrita? Esse é um dos Eu vou ser um analfabeto digital. Acho que o teu ponto aí é um ponto que, numa das minhas palestras de IA, eu bato bastante, que é um dos riscos grandes que a gente tem é que a IA mate o aprendizado. Uhum. Porque, como a gente aprende hoje? A gente aprende fazendo, errando. Alguém vai dizer pra gente, isso aqui tá bom, não tá bom, isso aqui precisa melhorar, é aqui que você precisa melhorar, isso aqui tá legal, isso aqui não tá, enfim. Esse é o processo de aprendizado. Sim. Né? Se tudo que você faz é te entregue pronto, você não passa por esse processo. E você tem outras consequências nessa história, que se você não passa por esse processo, você também não consegue validá-lo.
Sim. Né? Então, este é um risco enorme. Você falou sobre escrever, mas isso é um risco enorme para tudo. Tudo. Né? Eu Assim, dei só um exemplo. qualquer profissional que você diga, né? A gente falou muito de medicina aqui, você imagina um médico que se tudo Vier mastigado. vier mastigado para ele, esse cara tem essa doença, não tem, dá esse remédio, não dá esse remédio, esse cara não aprendeu, né? E aí se esse cara não aprendeu e se esse cara, né, isso vale para qualquer pessoa, acho que esse é o grande alerta, se você recebe tudo mastigado pela IA e você não está aprendendo, por qual motivo nós precisamos de você? Exatamente. Né? Porque a IA ela já está evoluindo a um ponto onde nós teremos os agentes, ou seja, ela pode não só te entregar esta informação, mas ela pode agir com esta informação. Né? Então, imagina no caso de medicina, ele pode, ou do exemplo que você deu do texto, a IA pode pegar, fazer esse texto e já mandar para alguém, ou pode já mandar alguém aplicar o remédio tal, enfim. Então, esse é um dos riscos enormes. E ele é muito complicado porque, novamente, nós estamos falando de pessoas. As pessoas, quando começarem a receber tudo de mão beijada, vai ser natural que pela correria do dia a dia, pela urgência, pela pressão de resultado, tudo mais, elas aceitem isso. Então, o recado que eu dou para quem é profissional hoje é entender essa questão, entender esse risco, e ter um controle muito grande sobre o que você deve receber pronto e aceitar e o que você deve tomar muito cuidado Quer ver um exemplo? Você falou do texto, né? Para mim, texto, escrever, eu escrevo muito, faço muitos artigos, tudo, então escrever para mim é uma coisa cara. E eu acho que eu preciso melhorar a maneira como eu escrevo. Então, eu não simplesmente mando para uma IA e falo, faz a correção desse texto, né? Eu peço para a IA apontar o que precisa ser arrumado. E eu arrumo. Eu tô deixando de economizar uma parte muito pequena do tempo, porque a parte que eu estou. Se você olhar, tem um tempo muito grande que você leva para escrever o texto. Sim. Depois você tem um tempo relativamente grande para analisar e achar os erros. E depois corrigir é muito rápido. Se eu peço para a IA fazer tudo, eu economizo muito tempo. Agora, se eu peço para a IA simplesmente apontar meus erros, eu já estou economizando muito tempo. Sim. Essa minha correção ela leva muito pouco tempo. Então, eu não estou prejudicando a minha produtividade, porque eu consegui acelerar muito a entrega de um texto, mas eu não deixo de aprender. Eu não deixo de olhar e falar assim, cara, essa parte aqui está confusa, ou isso aqui tem uma crase que você não colocou, enfim. Então, é uma preocupação que eu tenho que acho que todo mundo deveria ter. Mas a maior parte das pessoas não entende esse problema, não conhece o problema, e a maior parte das pessoas vai passar por isso. Então, esse é um risco enorme que a gente tem. Então, é um risco enorme. De passar de assistente para agente, né, ou executor. Esse ponto de você acabar delegando, né, as atividades para IA te torna cômodo, te torna um bebezão dependente, que agora você deixa de depender dos seus pais para depender de um assistente para você fazer suas tarefas. E aí, esse é um ponto crítico. E você tem consequências posteriores a isso, porque se nós estamos matando essa geração de júniors, em algum momento a gente vai precisar substituir nossos gerentes. Sim. E esse é um grande. Né? Então, você tem outras consequências nessa Sim. história. Se você está matando essa escola, né, no Sim. sentido amplo da palavra, como é que a gente vai fazer a sucessão? Exatamente. Esse é uma das grandes preocupações que as empresas têm Sim. hoje, né? Qual vai ser o nível de liderança daqui a alguns anos? Essa liderança vai estar preparada? E ainda nesse nicho, vamos dizer assim, ou nesse caminho, entra a questão também dos microlearnings, porque a gente começa a ver. Primeiro que para mim essa tendência, tá? Tem muito a ver não com a questão pura da produtividade ou da necessidade de se abrir novos empregos, como defendem ou mascaram, mas tem a ver com uma questão
racial de imigração, né? Então, nos Estados Unidos, hoje, a gente tem em vários setores necessidade de mão de obra, principalmente os setores especializados. Ali a gente tem dois grandes, né, vieses diferentes, democratas e republicanos. Um mais favorável à imigração de pessoas com o intelecto, a capacidade de conhecimento para preencher essas vagas, e outro mais restritivo. E aí esse mais restritivo defende que não há necessidade de ter pessoas com anos de estudo, mas sim pessoas que possam executar tarefas, e aí tem os tal dos microlearnings, e aí isso, logicamente, nascendo lá, acaba no mundo ocidental sendo copiado, né? Então a gente já vê a questão de empresas, por exemplo, não procurar uma pessoa que fez, por exemplo, 4 anos, 5 anos de engenharia da computação, ciências da computação, para desenvolver os seus sistemas, mas sim pessoas que, você é especialista em C Sharp, que fez 2, 3 cursos, então você faz essa partezinha aqui do código. Você é especialista em front-end, faz essa parte gráfica do software. Então acaba, na verdade, reduzindo a capacidade do ser humano em executor de mini tarefas, né? E isso acaba, de certa forma, complementando o ganho de espaço dos assistentes, né? Porque você fala assim, não, eu não preciso mais pagar aqui, por exemplo, 15 mil para um engenheiro de computação para tomar conta aqui dessa parte aqui do meu sistema. Eu contrato 2 ou 3 de 2 mil e boto N assistentes e falo, use o assistentes para você ganhar produtividade e me entregar. Então, eu vejo isso. E aí, pensando no lado de sociedade, e aí fazendo um gancho aqui com essa sua ação, né, que você fala, né, dos estudantes de escola pública, que eu queria explorar um pouquinho agora com você, né, o que é o RUT, né? Como que essas pessoas que nem acesso à educação básica têm direito vão conseguir fazer esses microlearnings, ou seja, né, essa capacidade de aprender sozinho ou com um assistente, e como que elas vão ficar daqui a alguns anos no mercado se o mercado for transformado nesse cenário, né, de mini especialistas com IAs? Vamos lá, acho que tem muitos assuntos aí e alguns pontos eu não peguei, tá? Eu não consegui entender a questão de migração com microlearning, mas assim, em relação ao microlearning, o que eu acho é o seguinte, nós precisamos hoje estar sempre aprendendo, né? Sempre se reinventando. Acho que isso é fácil de explicar hoje em dia, Sem porque as problema. pessoas já estão sentindo na pele de que as coisas estão mudando muito rápido. Eu acredito muito que esse aprendizado ele não tem uma solução única, né? E nem mandatória. Você pode e deve aprender de diversas formas. Não Sim. tem nenhum problema você falar assim, cara, eu aprendo muito com o YouTube. Perfeito. O que eu acho que é ruim é você só aprender com o YouTube, né? Você tem, primeiro, que um risco de ruído, porque tem muito lixo e tudo mais, mas porque você está abrindo mão de uma série de outras coisas. Então, o microlearning, ele é muito interessante. Agora, uma pessoa que aprende só com microlearning, ela está limitando demais o conhecimento dela e até enviesando demais o conhecimento dela. Então, a minha recomendação é sempre, olha, faça cursos, aprenda com o YouTube, aprenda com microlearning, aprenda com livros, enfim, né? Se tiver possibilidade, faça uma formação acadêmica. Então, eu acho que as pessoas devem buscar aprender de diversas formas, né? Não são só as formas formais, também informais. Acho que esse é um ponto. Você tinha falado de mais coisa aí, você falou do microlearning. Então, e aí, só para daquele ponto do microlearning, assim, né, que você falou, só para contextualizar. 85, 86%, não me recordo agora o número, dos jovens nos Estados Unidos, até 23, 24 anos, não querem fazer uma formação. Perfeito. Você tinha comentado isso. O que eu acho é o seguinte,
Hoje é muito... Eu tenho conversado com muitos pais e muitos adolescentes por causa do meu último livro. É um livro que eu escrevi para minha filha falando sobre como ela se preparar para esse futuro que está mudando tanto, né, do ponto de vista de carreira. E uma das coisas que é muito comum são pais ou adolescentes falarem do desejo de virar influenciador. Né? Isso. É natural, né? Você só escuta seu pai reclamando, sua mãe, seu pai reclamando da carreira deles, que é um saco, é um problema, e reunião, e não sei o quê, e o chefe, e é toxicidade, isso e aquilo, né? E do outro lado ele vê um monte de influencer andando de carrão e não sei o quê, etc e tal. É uma profissão mais democrática do que qualquer outra. Qualquer pessoa pode ser um influencer hoje, né? Não estou dizendo que é fácil, né? Você tem uma série de questões. Na palestra do livro, quando eu faço para adolescentes, eu explico o que são essas questões. Mas o que eu acho que seria a dica para esses jovens é eles entenderem que, assim, independente da carreira que você escolher, cara, a educação será disparado a melhor ferramenta que você vai ter para subir de classe. Ou seja lá qual for teu objetivo, entendeu? Sim, conhecimento. Né? Assim, educação é, assim, historicamente, é o que mais consegue fazer essa transição. Então, independente da carreira, eu falo assim, cara, você tem que investir em educação, porque isso é muito, muito importante. Quanto mais baixo na classe você tiver, mais impacto isso vai ter, né? Então, acho que isso é a dica que eu dou, porque muita gente hoje tem ignorado a educação, porque nós somos um país que historicamente nunca valorizou isso. Sim. Né? E a hora que você vê muitos exemplos de pessoas que se dão bem e que não investiram em educação, isso traz para você também uma informação que é enviesada. Sim. Porque o que essa molecada não está vendo é que, sim, é a carreira mais democrática do mundo você ser influenciador, mas é disparado a que tem maior concorrência. Sim. Né? E fora uma série de outras questões que dificultam muito essa coisa. Então, acho que a dica que dá para te dar é dica óbvia e clichê, que, cara, tem vista na sua educação porque vale a pena, entendeu? É isso aí, eu também concordo, né? Pesquisas recentes nos mostram que atualmente, na nossa força de trabalho mundial, nós temos cerca de 36% de pessoas millennials e 6% de centennials, a geração Z. Em 2030, estima-se que esse número vai praticamente dobrar. De millennials, nós teremos cerca de 55%, e os centennials serão 30%. Isso vai representar quase 90% da nossa força de trabalho com pessoas jovens, com visão diferente de mundo, e que desde tenridade já recebe feedback contínuo. Através dos smartphones, elas recebem notificações a cada minuto de uma atualização, seja dos seus comentários, dos seus posts, dos seus programas favoritos, da sua música nova que foi lançada. E quando elas entram no mercado de trabalho, nesse nosso mundo paralelo, elas acabam recebendo feedback de seus gestores apenas uma vez por ano. Algumas vezes, 2 vezes por ano. E muitas vezes sem o detalhamento correto. Porque como nós vamos lembrar de tudo o que aconteceu durante o ano? Pois é, então desta maneira nós estamos lançando a nova versão do Performance 6, com a funcionalidade do gerenciamento contínuo de desempenho, que é uma somatória do feedback contínuo que já existia na nossa plataforma com as avaliações de competência e resultado, que poderão agora ser feitas durante os one-on-ones. Além de tudo isso, será possível também mudar as metas e indicadores se isso for necessário, porque no mundo atualizado, digital, dinâmico que nós vivemos, muitas vezes será necessário que a gente mude a nossa rota. Fora tudo isso,
Se houver uma necessidade de criar um plano de desenvolvimento individual, a nossa plataforma conta com um módulo de aprendizado completo que abraça e abarca todas as funcionalidades do modelo 70-20-10. Seja o aprendizado formal através de um LMS que tem gamificação, seja com o modelo de aprendizado social ou com a base de conhecimento que compõe todas as funcionalidades necessárias para o suporte ao desempenho, o aprendizado on the job, durante o momento em que o colaborador esteja trabalhando e necessitando desse aprendizado. É por tudo isso que a gente sempre diz que na Micropower o futuro do TID começa aqui. Agende conosco uma apresentação e já mude o seu status quo, o status quo da sua organização já. Não espere 2030. Vamos agir de forma proativa e preventiva para que a gente possa desenvolver os nossos talentos. Abraços digitais. E para o pessoal, né, de escola pública, né, conta para nós um pouquinho sobre esse kit. Tá. Esse é um... nos últimos 10, 15 anos, eu fiz muita aula para... Apesar do meu foco ser altos executivos, eu fiz muita aula para criança e adolescente. E muito na pegada de movimento maker, né? Então, aula de robótica, aula de programação, aula de IA, aula de impressão 3D, enfim, né? Aulas conceituais e técnicas sobre essas tecnologias que estão moldando esse nosso futuro. E eu percebi que mesmo as escolas privadas não davam acesso aos alunos dessas ferramentas. Sim. Né? Muitas escolas privadas eu vejo que você, para dar um exemplo só, tem lá a impressora 3D e tá 2, 3 anos lá pegando poeira, né? Ou a gente tem aula de robótica, mas você vai ver uma robótica não só ultrapassada, mas também uma robótica que você vai ver assim, a escola tem 5.000 alunos e quem faz são 15, né? Então, mesmo as escolas privadas não tinham. Eu falei, e aí isso me trazia um incômodo muito grande. Eu falei assim, cara, se nem as privadas têm, imagina as públicas, né? Então, eu criei um kit que dá para ser construído com sucata, né? Que é o RUTE, R-U-T-E, e que qualquer escola que tem um faz-tudo, que consegue soldar, eu consigo, cara, você pega esse brinquedo aqui que tem esse componente, faz aqui, solda, você monta um kit, que é um kit super simples, mas que serve para esses primeiros passos, para provocar a criatividade, né? Porque não é só aprender tecnologia, mas provocar a criatividade, ter um entendimento básico sobre eletrônica, que é a base, né? Seja para IoT, seja para robótica, enfim, toda essa história, né, para que elas possam. Agora, a gente está tão abaixo nessa escadinha de acesso no Brasil que eu percebi que muita gente usou no mundo inteiro, vi muita gente do resto do mundo mandando e-mail para mim, falando que adorou, muita gente no Brasil usou, mas ainda o acesso era complicado porque você tinha que montar, deixar uma aula pronta, você tinha que entregar o kit pronto para as pessoas. Então eu percebia que as pessoas estavam com tão pouco acesso, né, e tempo, e conhecimento e tudo, que mesmo esse kit que qualquer pessoa constrói com poucos reais né, fala, mas não sei fazer solda, mas puta, toda escola tem faz tudo ali, ou um pai que sabe Sim. soldar, entendeu? Que poderia fazer, mesmo isso acaba sendo muito difícil chegar num volume de pessoas. E você acredita que essa dificuldade seja por falta do próprio interesse ou entendimento do benefício dessa ação? Ou você acha que é por conta realmente de falta de recurso mesmo? Eu acho que é tudo junto, tá? Eu acho que é falta de tempo, eu acho que é falta de recurso. Eu acho que a grande parte das pessoas ainda não entendeu a mudança, né? Por isso que no meu livro, Minha Filha, os primeiros capítulos falam sobre a mudança. Porque é preciso entender, não é que o mundo mudou, mas o mundo vai mudar todos os anos, né? E quando a gente fala para essa próxima geração, é muito comum escutar pais falando assim, mas meu filho é nativo digital. Você, cara, isso não vale nada. Porque teu filho é nativo digital da tecnologia do passado. Sim. Que é computador, redes sociais e mobile.
Impacta o presente? Impacta. Mas se nós estamos falando de IA, essa molecada não é nativa digital de IA. Ninguém Sim, é. ninguém é. Né? E essa geração não é nativa digital das próximas revoluções que vão acontecer e que a gente nem sabe o que são. Sim. Né? Então, eu e você, a gente começou a trabalhar, não existia internet. Sim. A gente teve a gente não viveu na nossa carreira a revolução industrial. Sim. A gente viveu a revolução da internet. Agora nós estamos vivendo, né, nós estamos no começo dessa nova revolução que é a IA. Uhum. Na nossa carreira, talvez a gente pegue a próxima. Mas essa molecada vai pegar 2 ou 3 dessas revoluções. Sim. Né? Então, assim como nós sofremos uma transição com a internet, essa molecada, minha filha que tem 18 hoje, vai viver 3 ou 4 revoluções dessa. Então, ser nativo digital não vale nada. Então, é preciso entender essa questão, entender esse cenário e se preparar para ele. Como é que eu me preparo para uma carreira onde o mundo vai mudar muitas vezes e de uma maneira brutal? E esse experiência gastronômica, né? Bites of Tomorrow, o que é isso? Isso é uma coisa super, super divertida de fazer. Eu tenho muitos clientes que eu tenho discussões muito profundas. Então, eu faço muita palestra, que é uma maneira muito interessante de falar para as pessoas, de instigá-las a participar desse processo de inovação e tudo mais, inspiracional, ajuda a entender um pouco o cenário e tudo, mas é uma palestra, né? Você dá uma palestra de 1 hora ali, né? Então tem outros cursos, tem coisas mais profundas, tem conversas com um board que são muito mais profundas, de longo prazo, mas eu achei que estava faltando ali uma maneira mais divertida de trabalhar esse assunto, da gente poder discutir o futuro. Então eu criei essa experiência junto com o meu sócio, que é o Augusto Terra, que é um happy hour, ou um jantar, um almoço, onde a gente vai lá e discute o futuro experimentando o futuro. Então eu sirvo coisas feitas na impressora 3D, alimentos moleculares, né, que são feitos a nível molecular para mimetizar os alimentos tradicionais, enfim. Então, muita coisa criada em laboratório, né? Então, leite que não é leite, que é criado em laboratório. E muitos desses alimentos, eles têm uma pegada também, além de todas as provocações que eu faço, né, de possível mudança de comportamento e de negócio e de cultura da sociedade, usando esses alimentos como exemplo, muitos desses alimentos têm uma pegada muito grande de sustentabilidade. Né? São alimentos que usam 95% menos água no processo de produção, às vezes 90% menos espaço, uma pegada de carbono 80%, 90% menor. Né? Então, a gente usa a comida de desculpa para discutir esse futuro. Né? Então, isso é uma coisa que a gente consegue trazer executivos para ter essa conversa e é divertido pra cacete, porque você está experimentando coisas que não tem no mercado do teu bairro ainda, né? Então, é divertido demais. Eu estou gostando demais de fazer essa experiência. Qual é a principal reflexão do seu público após essa experiência gastronômica discutindo o futuro? Qual é o que eu acho que ajuda muito quando você deixa de falar e experimenta é que isso se torna muito mais palpável. Né? Então, quando eu sirvo, por exemplo, um uísque molecular e a pessoa toma e fala assim, pô, tá bom, talvez esse uísque não seja tão gostoso quanto o uísque de 20 e poucos anos que eu gosto, mas esse uísque tem 0 ano. E ele não é ruim como um uísque pouco envelhecido. E a hora que esse cara olha e fala, cara, esse uísque ele, sei lá, usa 94% menos água, 99% menos espaço, pegada de carbono 80% menor, e ele olha e fala assim, cara, boa parte das doses de uísque que são tomadas no Brasil, o cara não tá escolhendo marca, o cara tá numa boate e pede ainda para misturar com Red Bull. Então ele entende não só o impacto que a gente tem nessa pressão de sustentabilidade, mas também o impacto que isso pode ter no mercado de trabalho. Né, no mercado de bebidas, desculpa. Então, a hora que ele começa a ver isso na prática, isso ajuda ele a entender de que, olha, não é que nós estamos falando do futuro. As coisas estão mudando e mudando muito rápido. Né? A hora que você come uma comida impressa e fala, putz, isso aqui pode ter um impacto grande num país como o Brasil, que vende muita carne.
né? Exporta muita carne. Então, toda essa coisa de você experimentar, eu acho que traz um senso de realidade e que você simplesmente falar sobre o futuro talvez não traga, né? Porque as pessoas às vezes não conseguem ver isso de forma tão palpável. Existe uma certa reflexão no âmbito da preocupação com o meio ambiente? Tem, e eu acho que isso é importante, que como eu falei, a gente usa a comida como desculpa. E a hora que esses caras olham e entendem, não só como tem muita gente fazendo coisa com esta pegada, entender não só que isso é um norte que, por mais que você queira resistir, é um caminho natural, mas também entende que é possível, né? E se é possível fazer em coisas que a gente nunca imaginou, que assim você fala assim, cara, tô comendo uma carne feita na impressora 3D, isso é ficção científica, né? Para quem tem gente da nossa geração, isso é Star Trek, né? É ficção científica. Pô, se dá para fazer isso com carne, por que que o meu produto ou o meu serviço não pode virar ficção científica, né? Então, eu acho que por isso que eu falo, não é apesar de ser uma experiência gastronômica, isso não é para quem trabalha na indústria de comida e bebida. É também, óbvio, mas é para quem realmente quer ter uma discussão sobre o futuro de uma maneira lúdica, divertida e diria até instagramável. Instagramável, é. O pessoal deve tirar muitas fotos ali, É, né? bastante. Né? Bom, vou voltar um pouquinho só para a gente tentar concluir aquela parte acadêmica do IA, né, e dos impactos. Pesquisas também apresentadas no SHREM esse ano lá nos Estados Unidos, em Chicago, mostraram o seguinte, né? Existem empresas hoje, por volta ali dos seus 30% a 40%, se não me engano era 37% da pesquisa que fizeram, em que a liderança entende que empregos serão substituídos, né? Ou seja, né, aquela conversa lá no começo que a gente estava falando das tomadas de decisão e tal, não só como assistentes, mas fazendo, né, tarefas, tirando o humano do processo, eles acreditam que isso vai acontecer em curto prazo de tempo, mas sem saber quanto tempo. E 68, 69, entre 60 e 70, acredita que vai ser suporte, né? Vai ainda por um bom tempo e que não vai substituir integralmente o ser humano. Aí teve um coreano, esqueci agora o nome dele, sou péssimo para nome, mas um influenciador lá na Coreia do Sul, da tecnologia, e ele fez um estudo a partir da empresa dele, e ele mostrou 4 quadrantes, né? Desde que, olha, aqui a IA vai substituir completamente o ser humano e aqui não. E o que me chamou a atenção foi que essa aqui que não, algumas funções, mas 2 delas me chamam bastante atenção. Enfermagem e business executive, executivo de negócios, né? Ou seja, os gerentes comerciais. Porque, segundo ele, essas 2 profissões, tinham outras lá, mas não vou me recordar, tem um lado relacional, né, humano muito alto, né, e que são necessários para executar com maestria e ter os resultados. Um que é o cuidado humano, outro que é a confiança, o olho no olho, que é onde acontecem os negócios. Do outro lado da ponta, né, onde a IA substituiria 100% o ser humano, por exemplo, o advogado, né? Então, aquele advogado que vai buscar nas jurisprudências, nas leis, no mundo, situações para embasar uma defesa, um assistente, né, que depois se tornaria um profissional IA, conseguiria resolver. O que você acredita hoje, né? Lógico que tudo muda, né? Mas hoje,
que você acredita que vá ter o IA 100% substituindo o ser humano e o que você acredita que não vai ter o IA substituindo Legal. o ser humano? Eu acho que tem muitas camadas nessa discussão, né, que torna essas opiniões todas muito passíveis de crítica ou de Sim. aprovação. É interessante falar de enfermagem. Enfermagem é uma das profissões mais makers que existem, né? A gente dava muita aula de movimento maker, mas assim, envolve muita criatividade, envolve muita mão na massa de criar ferramentas e coisas novas. Então, enfermagem é bastante interessante. Outra camada dessa discussão muita gente diz que ainda que a IA ou robôs, não importa, né, as tecnologias como um todo, consigam substituir algum perfil de profissional, é preciso entender se o custo-benefício disso é o suficiente para que esse profissional seja substituído, né? Então, para dar o exemplo que eles costumam usar, você de repente pode dizer que um padeiro pode ser substituído por um robô que saiba fazer o pão. Mas o que é mais barato para o dono da padaria hoje, né? Hoje é o padeiro, né? Então, durante um tempo, talvez, ainda que você já tenha robôs que possam fazer pão, talvez não faça sentido você ter na sua padaria ali da esquina aqui um robô padeiro, né? Então, são muitas camadas de discussões. O que eu acho que a maior parte das pessoas erra nessa discussão? Não importa se vai substituir 100% ou não será necessário substituir 100% para isso ter impacto profundo em empregos. Por exemplo, um banco hoje que tem 200 advogados analisando o contrato de leasing, se a IA consegue fazer em segundos, e a gente já tem exemplos disso no JP Morgan, consegue fazer em segundos o que levaria 200 advogados durante um ano para analisar esses contratos, aí você fala, não, mas essa IA não substitui 100% desses advogados. Tá, mas essa IA de repente pode fazer com que este banco fale, cara, beleza, eu não posso mandar todos embora, mas desses 200, talvez eu precise de 20. Então, e os 20 que ficaram também terão impacto em salário, porque esse cara vai falar para esses 20, olha, tem 180 equivalentes a você que querem tua vaga, né? Então, substituir ou não o humano, que é a discussão mais comum, eu acho que é uma discussão puramente acadêmica. No dia a dia do mundo real, a gente não precisa substituir 100% da pessoa para que isso tenha impacto em emprego. Agora, tem que tomar muito cuidado, porque essa discussão gera medo e terror nas pessoas. Então, o que eu acho assim, quem é que está fazendo essa pergunta? É o presidente do Brasil? Para ele, eu diria, cara, terá impacto profundo, sim, em perda e geração de empregos. Então, o Brasil precisa, urgente, de um plano para minimizar o problema da perda de emprego e maximizar o benefício de geração de empregos que a IA e outras tecnologias, impressão 3D, IoT, 5G, blockchain, dá para ficar meia hora falando aqui, vão causar, né? Agora, se quem está falando sobre isso é um executivo, não importa de qual segmento, de qual área, um trabalhador, é o cara do padeiro, o que eu digo cara, é como se você chegasse para um médico e perguntasse se você vai infartar. Esse médico vai olhar para você, ele não vai dizer sim ou não, ele vai olhar e falar, cara, se ele olhar para mim, ele vai falar assim, cara, você é um gordo sedentário, você tá envelhecendo, você não tá maneirando na comida, você tem um risco alto. Ele não vai dizer que eu vou infartar, ele não tem como saber isso. Sim. Mas você tem um risco alto. E qual a consequência disso? Ele não vai dizer, fique com medo ou não fique com medo, ele vai dizer, cara, como é que a gente vai trabalhar agora para minimizar esse teu risco? O que a gente vai fazer? A gente vai melhorar a alimentação, você vai fazer exercício, você vai... O que a gente vai fazer para não só minimizar esse teu risco de ter um infarto, mas também para que se você tiver esse infarto, você esteja muito melhor preparado para passar por ele. Então, quando é uma pessoa, um trabalhador que tem essa conversa comigo, o que eu falo cara, invista em educação, não só em IA, mas em outras frentes, porque se acontecer da IA prejudicar ou te fazer perder emprego, isso que vai te deixar mais preparado para você ou arrumar outro emprego ou você criar o teu próprio emprego como empreendedor. Então, eu acho que tem essas dois ruídos que eu acho que nessa discussão faz com que ela nunca tenha profundidade. Um
não precisamos substituir os humanos 100%. E segundo cara, você está falando para um país ou para um estado, é importante sim ter um investimento nisso, mas se a gente está falando de pessoas, de trabalhadores, cara, a solução de novo é o clichê da educação. Concordo. Se você deseja acessar um canal sobre casas inteligentes com apresentação de dispositivos que tornam seu dia a dia mais fácil, dicas de automação, explicações como tornar sua casa mais digital e ter acesso a tutoriais e muito mais, acesse Makers Vault no YouTube. É tudo junto. Makers Vault, o segredo dos fabricantes, o canal para aprender e se desenvolver. Bom, a gente está chegando já, passou muito rápido, né? 60 minutos passa muito rápido. A gente está chegando no final. E eu normalmente termino o nosso bate-papo com 3 perguntas, né? Então, a primeira, se você fosse presidente do mundo por um dia, de 1 a 3 ordens executivas que você faria para todo mundo seguir. Presidente do mundo. Proibir coentro. Não gosta de coentro. Não gosto, eu odeio coentro. Cara, acho que tem algumas questões que eu acho que tem impactado muito o nosso presente. E uma delas é que a gente está com muito poder concentrado na mão de poucas pessoas. Muita gente pode argumentar que isso sempre foi assim, mas é que eu acho que, dado a curva exponencial que o mundo vive, vale para a tecnologia, vale para uma série de questões que a gente tem lidado, isso tem causado um problema muito, muito maior do que causava antigamente. Eu acho que uma das ações seria fazer com que as redes sociais não pudessem ter o algoritmo próprio. Isso resolve os problemas? Não. Porque hoje a sociedade, da maneira como ela está, polarizada, não adianta você remover uma das principais causas que o problema vai estar resolvido no dia seguinte. Mas eu acho que isso resolve uma série de problemas. E eu acho que essa é uma medida interessante porque ela não entra na discussão de liberdade de expressão. Eu só estou dizendo que quem vai decidir se o seu post vai ser lido ou não é mais uma rede. Sim. E isso não impede que a pessoa que você ama, seja ela quem for, seja uma empresa, seja um político, ela produz o seu próprio algoritmo. Então, a gente pode ter, sei lá, no Twitter, não vai poder ter o algoritmo dele, mas você pode usar no Twitter o algoritmo do Bolsonaro ou do Lula. Né? Isso não mata essa questão, mas deixa de ter esse problema de o Twitter, ou o Instagram, ou o Facebook, ou o TikTok ter o algoritmo próprio. Sim. Porque isso está causando uma série de problemas, e um deles é acentuar muita polarização, que mata a discussão, e sem discussão a gente não tem evolução. Perfeito. E se você pudesse, segundo, né, sair para jantar com alguém, vivo, não vivo, da história, enfim, quem você convidaria e por quê? Cara, convidaria minha filha. Eu já almoço e janto com ela todo dia, e cada oportunidade que eu tiver de fazer isso, eu vou fazer, porque eu sei que cada vez mais ela vai crescer e vai querer sair mais com amigos, amigas, namorados, namoradas, enfim. Então, toda oportunidade que eu tiver vai ser com ela. E qual foi o melhor conselho e o pior conselho que você já recebeu? Não vou saber te dizer. Mas que assim, eu acho que a gente aprende muito com os próprios erros, né? Então, ainda que eu tenha muita gente interessante e sábia como amigo, né? E todo dia você está recebendo conselhos bons, né? Pelo menos, eu sempre tenho conversas muito interessantes com os meus amigos. E eu acho que os principais aprendizados foram com os meus próprios erros, assim. Acho que até porque nem sempre você absorve os conselhos com a profundidade ou a seriedade que deveria, né? Eu acho que eu aprendi muito com os próprios erros, assim, mais do que conselhos de amigos ou de outras pessoas. Muito bom. Muito obrigado por ter vindo aqui. Um papo bem gostoso. Tenho certeza que vocês gostaram aí, aprenderam mais sobre a IA. É importante vocês pegarem essas informações, refletirem, né? Separarem aquilo que acham pertinente, aquilo que precisa mais profundidade, e apliquem no dia a dia. Muito obrigado a todos por ouvirem o podcast Descomplica TID, o canal que colabora na sua evolução pessoal e profissional.
e também com o aumento dos níveis de maturidade organizacional em treinamento e desenvolvimento humano. Deixa aí o seu review, como sempre eu respondo a todos, ligue o sininho. Até o próximo episódio, fiquem com Deus, abraços digitais.